Boa noite, meus irmãos. Que a paz e a luz de Deus permaneça em nossos corações, nos nossos lares. Possamos manter a confiança em Deus, que tudo vai voltar ao normal e tudo vai ficar bem. Vamos fazer a leitura de um livro, Caminho, Verdade e Vida, uma mensagem que foi psicografada pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: padecer. Nada temas das coisas que hás de padecer. Está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar, afastar os fantasmas do medo nas estradas dos discípulos. A aquisição da fé não constitui fenômeno comum nas sendas da vida. Traduz confiança plena. Afinal, o que significará padecer? O sofrimento de muitos homens, na essência, é muito semelhante ao do menino que perdeu os brinquedos. Numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras por não ser possível a prática do mal. Revoltam-se outras porque Deus não atendeu aos caprichos perniciosos. A fim de prestar a devida cooperação ao Evangelho, é justo nos incorporemos à caravana fiel, que se pôs a caminho de encontro a Jesus, compreendendo que o amigo leal é o que não procura o conflito, está sempre disposto à execução de boas tarefas. Participar do espírito do serviço evangélico é partilhar das decisões do Mestre, cumprindo os desígnios divinos do Pai que está no céu. Não temamos, pois, o que possa vir a sofrer. Deus é o Pai magnânimo e justo. Um Pai não distribui padecimentos, dá corrigendas e toda corrigenda aperfeiçoa. Então, meus irmãos, tudo que passamos e tudo que estamos passando, o planeta Terra, está sob controle de Deus, está dentro da nossa programação evolutiva. Então não há por que nos sentirmos desamparados ou nos sentirmos injustiçados ou acharmos que aquilo que estamos passando de ruim não é necessário ou não é merecido. Então tudo que passamos é merecido não como castigo, mas como ferramenta de aprendizado. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer mais uma vez a Deus, nosso Pai, por esse dia que tivemos e que vencemos, com dificuldades ou não, mas Deus nos permitiu chegar ao final do dia. E chegamos ao final do dia com gratidão, com a certeza de um novo porvir, de que amanhã será um novo dia, com novas oportunidades e um novo dia de esperanças. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por estar conosco, pelos seus ensinamentos. Obrigado, Padre Germano, por estar conosco há tantos anos, dedicando a essa casa e a todos nós encarnados e desencarnados. E obrigado à espiritualidade amiga, que trabalha de forma incansável por todos nós, amigos, encarnados e desencarnados. Agradecer a presença do nosso querido irmão Jonatas, do Centro Espírita Humberto de Campos, que vem nos prestigiar, vem nos contemplar com a sua dedicação e com o estudo dessa noite, pedindo a espiritualidade que possa amparar e intuir o nosso querido irmão, para que ele traga a cada um de nós a mensagem que precisamos. E assim, Pai, agradecidos, pedimos a Tua permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus e em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a nossa reunião. Nosso querido irmão Jonatas vai nos trazer o estudo da noite. Bom, agora já podemos tirar a máscara? Sim. Queridos amigos e irmãos, que a paz do nosso Divino Mestre permaneça em nossos corações.
dando a cada um de nós o incentivo, a vontade de servir, de ser útil. E eu costumo sempre dizer o seguinte, que para mim é muito fácil, porque na realidade eu falo o que a espiritualidade me dá para falar e o que vocês me alimentam. Se não houver isso, daqui a 5 minutos eu paro e você continua. É fácil. É por isso que para mim realmente é fácil. Agora, para vocês, eu não sei, né? Eu não gostaria de ficar me ouvindo 40, 50 minutos, não. É por isso que eu falo pouco. Verdade ou não? Gente, e o nosso assunto de hoje vai ser a respeito do que, o que é que nós precisamos na vida. E por que me deu vontade de falar sobre isso? Bom, primeiro de tudo, a própria situação que o planeta está passando, dificuldades, pandemias, emprego, a gente tem ouvido muitas reclamações. Eu não estou dizendo que é certo ou que é errado, porque quem sou eu para estar julgando aqui se alguém está reclamando certo ou está errado? Isso não é da minha alçada. Mas, como eu sempre penso naquilo voltado, o que eu posso fazer em relação a mudar a mim, eu falei, eu vou falar sobre isso, porque de repente pode servir para alguém. Porque nós não estamos tão separados assim. Embora eu costume dizer que vocês estão na minha frente, mas eu ainda estou vendo vocês. Então quem sabe se alguma coisa que eu preparei para mim, até porque a gente sempre fala para nós, né, o ouvido mais perto, pode servir também para alguém. Porque não tem sentido a gente viver nessa reclamação toda que a gente tem visto. A preparação mesmo falou, o barco, terra, não está largado. Tem um tremendo comandante. Então, por mais que a gente pense que a coisa está errada, não tem nada errado. Talvez o que esteja errado é a nossa ótica, a nossa maneira de ver a coisa é que torna às vezes as coisas erradas. Porque a gente costuma dizer, e a gente é muito comum ouvir dentro da própria casa espírita, até no meu espírito, não, eu e meu espírito, que história é essa de meu espírito? Parece que é uma coisa à parte desse todo que vocês estão vendo. Não. Nós somos espíritos imortais que hoje estamos vivendo uma experiência física. Eu não sou um corpo que tem uma alma. Não, é ao contrário. Eu sou um espírito imortal que no momento estou vivendo uma experiência física. Experiência física essa que tem como finalidade única, não tem outra, evolução. E para isso, a gente precisa mudar alguma coisa em nós. Para isso, a gente tem umas condutas que não estão muito adequadas a esse propósito de evolução. E foi exatamente pensando nesse propósito que eu separei 10 coisas que eu preciso na vida. Foi por isso que eu dei o título de O que precisamos na vida. Eu parei e listei 10 coisas. Essas 10 coisas eu preciso. Tomara que sirva para vocês também. E essas 10 coisas que eu preciso, eu vou dizer quais são e depois eu vou dizer o uso de cada uma delas. Olha, eu preciso de uma borracha, eu preciso de um lápis, eu preciso de uma tesoura, eu preciso de uma lente corretora, eu preciso de algumas ferramentas, eu preciso de vários zips. Zips, para quem não sabe, né? É o antigo fecha-clé. Eu preciso de vários zips. Eu preciso de um relógio. Eu preciso de um rebobinador de filme. Eu preciso de um bom par de sapato. E eu preciso de um espelho. Ué, mas precisar disso? Sim. Aí agora eu vou dizer o uso que eu preciso fazer com cada uma dessas coisas que eu estou precisando. E é urgente. Já estou atrasado. Eu já devia estar usando isso
há muito mais tempo. Por quê? Se eu conseguir realmente usar essas ferramentas que eu disse, com um pouco mais de seriedade, com um pouco mais de disciplina, com certeza absoluta, eu vou poder mudar o meu enfoque, eu vou poder mudar a minha visão, eu vou poder mudar a minha postura. E a primeira coisa que eu falei que eu precisava é uma borracha. Eu preciso de uma borracha urgente. Porque é muito comum nós olharmos para trás e ver quanta coisa fizemos de errado. Mas já ficou para trás. Mas algumas coisas, elas ficaram para trás, mas estão presentes. Por exemplo, será que hoje eu não agredi ninguém? Será que hoje eu não fiz uma malcriação? Será que hoje eu não fiquei pensando coisas que não deviam pensar? Já pensou se eu tivesse uma borracha e pudesse apagar? Que maravilha! Não, mas eu não posso apagar tudo, mas alguma coisa eu posso. Quem sabe se eu não posso apagar uma agressão e chegar perto de alguém e dizer, olha, eu te agredi, me desculpa, eu estou apagando aqui, você me desculpa? Será que a gente não pode fazer isso? Será que o uso dessa borracha não vai fazer com que a gente tente apagar algumas rugas que houve em casa? Alguma desavença que está havendo com o chefe, com o patrão, com a esposa, com o filho? Será que a gente não pode chegar lá e passar uma borrachinha? E sabe por que essa preocupação da borracha? Nós vínhamos conversando no carro a respeito de rancor, daquele sentimentozinho ruim que a gente carregamos. E se a gente se aborrecer e conseguir passar a borracha, a gente não acaba com esse sentimento ruim que a gente caminha? Olha, e lamentavelmente, ela até comentou, e eu falei, não, nós ainda temos. E a prova é muito patente. Se duas pessoas, particularmente nesse tempo de pandemia que você precisa ficar em casa com alguém, se duas pessoas se aborrecem em casa e passa o dia inteiro aborrecido com aquilo que aconteceu 7 horas da manhã, e quando chega à noite ainda está aborrecido, não dava para passar uma borracha nesse negócio aí, não? Eu não estou dizendo que não pode se aborrecer, lógico, as imperfeições nossas são muitas, não tem como você estar dentro de casa não se aborrecer. A meu nível não tem como, eu fico com pena dela, paciência, foi por isso que ela me escolheu, porque precisa passar por isso também. Mas é impossível não acontecer. É impossível, ao meu nível de evolução, não acontecer. Agora, será que eu preciso ficar aborrecido até a noite porque por alguma coisa que aconteceu 7 horas da manhã? Não, não preciso. Se aborreceu ali, tá tudo bem? Tá, acabou. Então eu preciso dessa borracha para apagar, gente. Eu preciso urgente apagar esse negócio. Eu não posso estar ruminando, porque na realidade é isso que eu faço. Eu fico ruminando aquilo até a noite quando vou dormir. Aí no outro dia, de repente, pode ser que mude. Essa borracha para mim tem que ser para ontem. Não pode ser para agora, não. É para ontem. Porque eu preciso urgente mudar esse meu posicionamento. Eu não posso mais guardar sentimentos contrários. Então eu preciso de uma borracha da boa para esses sentimentos contrários eu apagar. Essas agressões eu ir apagando para que não fique rastro de sentimentos mesquinhos. O outro elemento que eu preciso é um lápis. E quem que no caminho da vida não escreveu coisas erradas? Quem de nós ainda, lamentavelmente,
não escreve coisas erradas. Só que essas coisas erradas ficam grafadas, melhor dizendo, de uma maneira tal que fica difícil apagar. Mas se eu começar a pensar em ter um lápis na mão, para tudo que eu tenha que escrever com um lápis, se é com lápis, eu posso pegar a borracha que eu tenho e dizer, perdão, errei, vou lá e apago. Mas para isso necessário antes, eu pedir desculpa. Então o lápis, para que eu possa reprogramar o que eu escrevi, para que eu possa, melhor dizendo, reescrever o que eu escrevi de errado, ele tem que estar acompanhado com esse sentimento de admitir que errei. Me desculpe, errei, escrevi errado. Vou apagar, porque eu já tenho uma borracha, e vou escrever a coisa certa. É a hora da gente poder verificar as nossas propostas, verificar as nossas metas, de maneira tal que eu não estou tirando o direito de eu errar. Não, eu erro e vou errar nas minhas propostas, mas que eu tenha o sentimento natural de admitir que errei, apagar e refaço de uma maneira melhor. Não é isso que a gente está precisando hoje? De programar as coisas de uma maneira tal, não é uma programação infalível, não, é uma programação falível, mas que eu admita que pode ser falível e tente, porque eu escrevi a lápis, apagar e refazer de uma maneira melhor. Gente, não tem outro jeito. Nós, pela evolução que possuímos, não pensem em não errar. Ou melhor dizendo, não vou nem dizer que vocês não pensem. Vocês podem pensar em não errar, eu acho legal. Mas eu não. Eu vou continuar pensando que eu vou errar. Porque eu costumo até dizer o seguinte: se eu conseguisse de hoje para amanhã não mais errar, eu ia sentir abstinência. Abstinência de erro. Porque ainda está muito ligado à minha condição evolutiva esse erro. A gente não pode esquecer que os acertos são a soma dos erros. Mas para que isso aconteça, eu preciso admitir que errei. E a dificuldade está exatamente nesse admitir. Porque eu admitindo, eu consigo pegar e apagar aquilo que eu escrevi com lápis. Ou seja, eu comece a aprender de que aquilo que eu falo não é infalível. É por isso que precisa ser escrito de lápis, porque é falível. Quem foi que falou que eu estou com a razão? Só uma pessoa no mundo falou que eu estou com a razão. Eu. É muito pouco, gente. É muito pouco. Se fosse 3, 4 bilhões de pessoas dizendo, não, você está certo, positivo, mas o único que garante que eu estou certo sou eu. Então, dentro da estatística, é muito pouco. Não dá para eu fazer isso de verdade. Então, eu tenho que admitir que não tem jeito. Eu vou ter que errar ainda. Agora, vou usar o lápis para poder apagar, para poder reescrever. E assim, eu tenho certeza que eu vou aprendendo a escrever. E a escrever o certo. Não tentando pegar esse certo e colocar como lei para todo mundo. Não. Certo para mim. É isso que a gente tem que começar a perceber. Não é desvalorizar o seu conhecimento. Não ninguém está falando de desvalorizar. É simplesmente não supervalorizar a tua opinião. Porque a tua opinião pode sim ser falha. Então corrija. Para corrigir eu preciso de um lápis. Mas para eu usar o lápis, eu tenho que admitir que a minha opinião não é a única. A minha opinião não é a única.
Então eu preciso, logo, para usar esse lápis, admitir que os outros também têm opinião e que os outros também estão escrevendo. Porque se não for assim, eu não vou conseguir nunca mudar a minha escrita. E não mudar a minha escrita significa não mudar o meu comportamento. Não mudar o meu comportamento significa que eu estou indo de contramão à minha proposta que eu falei inicialmente, que era evoluir. Nós estamos ou não estamos querendo evoluir? Muito. Gente, lamentavelmente, ninguém evolui sentado sem fazer nada. Ninguém evolui sentado sem fazer nada. A gente precisa fazer. Mas fazer com essa proposta de que a qualquer momento eu posso e tenho que chegar de opa, errei, me desculpa, deixa eu apagar aqui que está errado. E vou tentar escrever de outra forma. O outro equipamento que eu preciso é uma tesoura. A tesoura é fundamental. A tesoura é fundamental, porque tem uma série de arestas em mim que talvez vocês não vejam, mas eu vejo. Porque é muito fácil. Eu estou aqui uma vez por mês, quando venho, né? Eu passo 2, 3 meses. Pô, meu João é um cara tão legal, tão tranquilo. Ele está sempre de bom humor. Perfeito. Não é nada disso. É isso para vocês. Mas eu sei as minhas arestas. Talvez, obviamente, ela também saiba de algumas. Não sabe de todas também. De algumas sabe. E o que eu faço com essa aresta? Me empresta a tesoura aí. Eu tenho que podar essas arestas. Eu tenho que cortar com urgência todas essas arestas. Porque ela vai arranhando a todo mundo que chega perto de mim. Eu preciso pegar uma tesoura e arredondar essas arestas, botar essas arestas um pouco mais redondas. Pô, mas é tão fácil assim, é? Não. Não é tão fácil assim. Mas eu garanto que não é impossível. Aliás, pega o Livro dos Espíritos, Kardec pergunta isso aos espíritos. O homem é capaz de domar alguns dos seus maus sentimentos? E os espíritos respondem, sim. E aí é que está o interessante da resposta. Sim. Muito mais fácil do que vocês imaginam. Olha, foi o espírito que falou, não fui eu. Que além da gente poder, ainda é muito mais fácil do que nós imaginamos. Aí ele bota vírgula, é só aplicar um pouco de vontade. Então ter a tesoura é bom? Joia! Agora, a tesoura sozinha não vai cortar. Você vai ter que se dedicar. Você vai ter que agir no sentido de. E aí é que entra exatamente a reforma. E é exatamente aí que entra as modificações que nós precisamos. Porque, gente, quando você diz, ai meu Deus, dai-me paciência, a espiritualidade ouve e diz, ué, ele pediu paciência e esse pedido é honesto, hein? Esse pedido merece atenção nele, hein? Aí vamos pegar o quê? Um bocado de paciência e dão para ele? Não, nada disso. Vão dar meio dele conseguir. Ou seja, aquele vizinho fabuloso que você tinha, vai vir um encrenqueiro. Vai ser o pior, né? Mas eu pedi foi paciência. Mas a espiritualidade é assim que ela faz. Você quer ter paciência? Pediu com honestidade? Pediu sinceramente? Sim. Pode ficar tranquilo que vai acontecer alguma coisa para você testar a tua paciência. Tem outro jeito? Não tem. Não se vende. Não se dá. Não se empresta. Se conquista. E como é que se conquista alguma coisa, gente? Fazendo. É por isso que a espiritualidade faz isso. Então é por isso que eu estou pedindo uma tesoura, mas eu preciso saber agir com a tesoura. Eu preciso ter a força de vontade
E acima de qualquer coisa, para que eu possa realmente usar essa tesoura, é utilizar aquilo que Jesus nos falava há 2000 anos. Ora e vigia. Porque eu orando e vigio, quando ele vir me perguntar alguma coisa, eu já vou responder com ignorância. O orar e vigiar vai me dizer, precisava isso? E aí eu vou cair e me dizer, não precisava. Então é hora de eu pegar a tesoura, corta essa aresta e digo, meu camarada, me desculpa, não precisa falar assim com você. É difícil? É. Impossível? Não. Podemos fazer? Sim. Com muito maior facilidade do que nós imaginamos. Basta ter vontade. Agora, quem é de nós que tem esse tipo de vontade? Eu diria que todo mundo. Só que o nosso orgulho não deixa. O quê? Eu te pedi desculpa? Pronto, já pegou. Já pegou. Então, quando ele fala um pouco de vontade, não é só vontade, porque eu juro para vocês, vontade eu tenho. Ué, quem é que não tem vontade de ficar bom? Tu não tem vontade de ser bom? Com certeza. Quem é que não tem vontade de ser bom? Todo mundo tem. Mas só que não basta essa vontade de falar, é vontade de agir. E para você agir, e aí é que está a dificuldade, você vai ter que aprender a calar. Você vai ter que aprender a pedir desculpa. Você vai ter que aprender a dar um passo atrás. Mas só assim, de mão desta tesoura, com esse entendimento, é que na realidade eu vou poder ir tentando arredondar todas as minhas arestas, para que um dia eu possa ser menos agressivo, menos intolerante, um pouco mais de paciente. Só assim. Tem outro jeito? Lamentavelmente, gente, não tem outro jeito. Você dormir do jeito que é e acordar no outro dia paciente, não vai. Vai acordar mais tolerante? Não vai. Mesmo aqueles dias que você dorme e sonha com passarinhos azuis, eu digo azuis porque eu gosto do azul, porque tem gente que vai querer sonhar com passarinho amarelo, mas você acorda cheio de passarinhos azuis na sua cama, aí você acorda feliz da vida, até o café que você vai tomar está um pouco frio. Café está um pouco frio, os passarinhos azul tudo voou, não tem mais passarinho nenhum, eu só estou vendo passarinho sem cor. Por quê? Porque eu não consegui ainda perceber que eu preciso cortar essas arestas. Tá, não sei se eu estou me fazendo entender. Gente, não é você não se aborrecer, porque é impossível eu não me aborrecer. Eu juro para vocês, é impossível eu não me aborrecer. Agora, eu preciso, já que eu me aborreci, oro e vigio, percebi que me aborreci e dou um passo atrás. Opa, legal. É nesses milhares de passos atrás que eu vou andar milhares de passos à frente. Mas eu preciso, de qualquer maneira, aprender a cortar em mim aquilo que incomoda aos outros. Incomoda aos outros. Porque eu tenho certeza absoluta, gente. A minha intolerância, a minha impaciência, a minha agressividade incomoda todo mundo que está à minha volta. Então eu tenho que aprender a não incomodar. Ué, mas então você vai se incomodar? Se preciso for, eu incomode a mim, não aos outros. Ah, mas incomodar você, segundo a nova concepção, faz mal. Faz mal não, gente, faz muito mais mal eu incomodar o outro. Podem ter certeza, dentro da minha economia eterna, muito mais faz mal eu incomodar aos outros do que a mim. Então todas as vezes que eu calo a boca, parece que eu estou incomodando a mim, e nesse momento
Estou. Mas na realidade, esse incomodar a mim não é um mal, é um bem. É exatamente por isso que os amigos espirituais dizem que não importa o fato, o que importa é como você encara o fato. Qual o resultado deste fato? Então, se eu incomodo a mim porque calei a boca, não importa o que eu estou sentindo agora porque calei a boca. O que importa dentro da minha economia imortal, o que isso representa? Porque não tem jeito. Nós precisamos investir na nossa imortalidade. Crescer para o mundo é excelente, mas crescer só para o mundo não é excelente. Ele só é excelente quando você cresce para o mundo em favor do mundo. Porque quando você faz em favor do mundo, você está fazendo em favor dos habitantes do mundo. Aí a tua economia imortal se aquece. E eu preciso de mais. Eu preciso de uma lente corretora. Essa lente corretora é simples. Eu preciso de uma lente corretora com a única finalidade de... Como é que eu poderia dizer? De poder enxergar aos outros continuação de mim. Eu sei que é complicado, né? Eu tenho que pegar minha lente, mudar de uma maneira tal que eu tenho que olhar no outro e me ver. Puxa, que legal se a gente consegue fazer isso, né? Você consegue se autocastigar? Você consegue fazer uma criação a você mesmo? Não. Se você me ver como você vai fazer comigo? Não, ficaria melhor. Que né? bom! É isso que eu estou precisando. É isso que nós estamos precisando. É mudar a nossa lente e ver o outro como pessoa igual a você, com os mesmos direitos que você, com as mesmas vontades, com os mesmos defeitos, com os mesmos acertos, e eu me aceito. Opa! Mas se o outro é igual a mim, eu preciso aceitar o outro. E lamentavelmente, as nossas preocupações são essas. Eu estou muito preocupado hoje que vocês fiquem bons. Sabe para quê? Para me ter uma vida de moleza. Vocês estão tudo bons, vão tudo me atender, vão fazer tudo que eu quero. E qual é a minha participação nisso? Nada. Não, a vida não é assim. Não pode ser assim. A coisa não pode caminhar desta forma. O outro tem o mesmo direito que eu. Então não é uma situação egoísta. É eu preciso mudar. Eu preciso ser bom. Ou aí vocês tenham essa mesma necessidade de ser bons. Porque não é assim que a gente vive. A gente está muito preocupado com o que você está fazendo, com o que você está fazendo, o que você está fazendo aí. Ninguém me perguntou o que eu estou fazendo aqui. Ninguém me perguntou o que eu estou fazendo. A gente está sempre preocupado no que o outro vai fazer, esquecendo que o outro também está preocupado com o que eu vou fazer. Então não seria melhor que cada um se preocupasse com o que tem que fazer? Mas é muito mais fácil, gente. É por isso que o Gandhi, de uma maneira magistral, ele diz o seguinte: faça em você a melhora que você gostaria no outro. Pronto. Olha que perfeito. Se eu acho que é ruim em você ser agressiva, se você é agressiva, fique com a sua agressividade. Eu não posso ser. Eu não posso ser. A mudança tem que ser em mim. E se a gente for pensar bem, gente, você já pensou que maravilha de mundo? Se todo mundo tivesse preocupado em melhorar-se e não melhorar o outro. Mas na realidade, hoje a gente ainda vive com essa preocupação de melhorar o outro. E a gente esquece que melhorar o outro, repito, não é egoísmo. Melhorar o outro é problema dele. O meu problema é melhorar a mim.
E que cada um carregue esse sentimento que precisa ser melhor. Mas para que tudo isso aconteça, gente, a minha lente não pode ser a mesma que eu estou usando hoje. Eu não posso olhar os outros da maneira com que eu ainda hoje olho. Eu não posso olhar no outro o companheiro que está contra mim. Não tem ninguém contra mim. Não tem ninguém contra mim. O único que está contra mim sou eu, pelas minhas ações, pelo que eu tenho feito, pelo que eu tenho pensado, e da maneira que eu tenho agido. Porque até a agressão do outro, quando chega a mim, gente, isso faz parte da economia divina. Preparação? Não tem nada errado. As coisas estão acontecendo de maneira certa. Então aquilo que a gente pensa que está errado, não está errado. Ele ainda é assim. Eu não posso exigir dele o que ele não tem. Como é que eu vou exigir educação de um companheiro que não tem educação? Como é que pode? Não tem jeito, esse ele não tem. Ele não tem para dar, porque cada um dá aquilo que tem. Agora, eu sou obrigado também a dar aquilo que eu tenho. Eu preciso dar aquilo que eu tenho. Eu preciso fazer aquilo que eu gostaria que o outro nos fizesse. Isso é fundamental. Mas não, nós estamos extremamente preocupados conosco, mas que sejamos nós o centro do universo. A coisa tem que girar à minha volta. Eu não posso esperar nada. Eu quero agora. Que autoridade é essa? Quem foi que me deu essa autoridade? Quem foi que me colocou no centro do universo, senão eu? É por isso que a gente precisa mudar a nossa ótica para começar a ver o mundo, gente, de outra forma. Para ver o mundo como uma escola, para ver cada um de nós como alunos frequentando uma mesma escola. Uns numa série um pouco mais alta, outro numa série mais baixa, mas todo mundo da mesma escola. Enquanto eu não conseguir perceber isso, enquanto a minha lente ainda tiver aquela lente egoísta de olhar o mundo só de maneira que ele olhe para mim, olhar para todo mundo de maneira que eles olhem para mim, eu vou estar na contramão do meu propósito. Vou estar na contramão do meu propósito. Eu só vou estar na mão do meu propósito quando eu entender a nossa finalidade aqui na Terra. E repito para ficar bem claro, a nossa finalidade é evoluir. Agora, asseguro sem medo de errar, a nossa evolução só vai ser capaz de ser conseguida se nós mudarmos a nossa postura, se nós mudarmos a nossa lente em relação ao próprio mundo. Se não for assim, não vamos conseguir. Ah, mas não vamos conseguir? Não, se não mudar, não vai. Eu tenho a eternidade toda para mudar. E se eu não mudar? Eu vou ficar a eternidade sem mudar. Agora, é evidente que o pai sábio da maneira que é, ele vai acabar fazendo com que a lei me empurre. Não é assim que ela faz? Quando você não quer caminhar, a lei empurra. A lei empurra. Mas eu tenho o direito de não caminhar até um certo ponto, porque as necessidades, as dificuldades vão ser tão grandes que é a lei me empurrando a esse caminho. Gente, mas se eu posso fazer sem me empurrar, para que eu vou esperar me empurrar? É
Porque a gente está pensando em santidade. Eu não gosto de falar muito isso não, porque parece que eu estou jogando contra a evolução. Mas eu vou falar então só para mim, tá? Eu não quero sair daqui santo. Porque eu não vou conseguir. Não vou conseguir. Santidade para mim, bota longe nisso. Bota longe nisso. Agora, eu vou sair daqui imensamente feliz se eu voltar à espiritualidade melhor do que eu cheguei. Pronto. Então nós falávamos a respeito das lentes corretoras e que se a gente não mudar a maneira de ver a coisa, fica muito difícil nós mudarmos. Porque o indivíduo só muda quando ele percebe alguma coisa errada. Se eu não vejo erro nenhum, se as minhas lentes estão mostrando que tudo está certo, vou mudar para quê? É por isso que eu preciso dessa lente corretora, para corrigir esse desvio. E a partir desse desvio, eu começar a botar a minha conduta de uma maneira mais retilínea. A outra coisa que eu preciso são as ferramentas. Que ferramentas são? Gente, são tantas as ferramentas, porque eu preciso construir a minha evolução. Não tem jeito. Evolução é alguma coisa que cada um constrói a sua. Não adianta você ter uma mãe santa, que ela não vai poder passar para você evolução. Você tem que construir. E essas ferramentas, as quais nós vamos ter que construir o nosso futuro, é ferramentas que se chama sentimentos. A gente precisa mexer um pouco mais com isso. A gente precisa entender um pouco mais o outro. A gente precisa respeitar um pouco mais o outro. A gente precisa calar um pouco mais diante do outro. Porque sem essas ferramentas, eu não consigo. Agora, a ferramenta mais fabulosa que o Pai colocou em nossas mãos, pelo menos dentro da minha visão, foi a doutrina espírita. A doutrina espírita, gente, é uma ferramenta fabulosa. Percebam bem que eu não estou aqui desmerecendo outras ferramentas. Protestantismo, catolicismo, umbandismo, maometismo, candomblecistas. Não, eu não estou diminuindo as outras ferramentas. Eu só estou dizendo que a nossa ferramenta é uma ferramenta fabulosa, porque ela faz, acima de tudo, ou melhor dizendo, ela faz, além de usar os nossos sentimentos, ela nos faz utilizar a razão. Então, podem ter certeza que muitas das vezes eu deixo de fazer alguns erros não por sentimento, mas por racionalidade. Porque eu começo a perceber racionalmente que eu fazendo isso, eu não consigo o meu objetivo. Não é que eu tenha o que fazer. Ah, não, você fazer a quentinha aqui, você é um cara bom. Bom nada, eu sou racional. Eu vou pela minha racionalidade. Eu não vou ainda pela minha bondade, porque ela não existe. Ela ainda não existe. Racionalmente, eu vou. Ah, você frequenta a casa todos os dias da semana? A casa espírita todos os dias da semana? Sim. Pô, você não sou bom coisa nenhuma, não. Eu preciso de estar lá na Humberto de Campos. Eu preciso estar gozando daquele ambiente lá. Isso é uma posição racional, não é uma posição sentimental. É por isso que eu acho que a doutrina espírita foi uma das maiores ferramentas que o Pai nos deu.
porque é através dela, através desse raciocínio lógico, que a gente consegue modificar uma série de coisas. Porque eu estou falando a mim, mas eu tenho certeza que também vocês que estão aqui ou me ouvindo, muitas das vezes deixou de errar pela racionalidade. Não é que a gente não tenha mais, lógico que eu tenho esses pensamentos ruins, mas racionalmente não pode. Não pode. E essa ferramenta que nós chamamos de doutrina espírita é fundamental nessa nossa modificação, na mudança de rumo, para que a gente possa, na realidade, alcançar o que tem que ser alcançado. Olhando para frente, com racionalidade e alimentando-nos com essa racionalidade, até que esse racional vire alguma coisa parecida com os nossos sentimentos. Porque, por enquanto, eu acho que eu não sei, acho que é Edivaldo que diz isso. Eu não me lembro se é bem. Que ele diz que a gente vive de costumes. A gente se acostuma. Então você tanto sai de casa para vir para cá, que você acostumou. Eu duvido que não tenha acontecido você ir para outro lugar, daqui a pouco está aqui. Ué, não é maluco não, porque também acontece comigo. Às vezes eu vou para Madureira, mas a gente pega visto italiano, aí vai para Madureira, o centro está para cá. Aí daqui a pouco eu entrei, mas não vou para cá, eu vou para cá. É o costume de você fazer. Então, se a gente acostumar-se a ser mais educado, a ser mais gentil, a ser mais tolerante, só costume, hein? Não é sentimento ainda não, só costume. A gente vai depois fazer isso naturalmente. Mas antes de fazer esse naturalmente, o que houve? O racionalidade. Não, eu preciso ser assim. Tem que ser assim, não pode ser de maneira diferente. A outra coisa que eu preciso é o zíper. Só que o zíper não é um só não, gente. A gente vai precisar de mais de um. Mais de um só não vai dar não. Porque logo de cara, eu preciso de um para abrir as nossas mentes a coisas novas, a mudança. Porque nós precisamos mudar. Eu preciso mudar. Eu sou muito vaidoso, muito orgulhoso, muito metido. Então eu tenho que abrir o zip da mudança. Tem que acontecer isso. Porque se eu não abrir o zip da mudança, como é que eu vou ser mais tolerante? Se ser intolerante me agrada. Então eu tenho que abrir o zip para que a tolerância possa chegar até a mim. Esse é o primeiro zip que eu preciso, mas eu preciso mais. Por exemplo, eu preciso de um outro para fechar a nossa boca quando não é necessário abrir. Esse zip para fechar a boca quando não é necessário abrir, vocês não imaginam como ele é necessário. Porque a qualquer coisa que a gente ouça, a gente vai logo abrir o zip para falar. E aí vem besteira. Vem besteira. Porque você está sendo levado pela emotividade. Não, então, fecha o zip, que na realidade nada mais é do que aquela água da paz que Emmanuel recomendou ao Chico. Bota a água da paz na boca. E aí, Emmanuel, o que é que eu faço? Engulo? Não. Joga fora? Não. Fica com ela na boca. Ué, mas vou ficar com a boca, eu não vou poder falar. É exatamente essa a ideia. É exatamente essa a ideia. A água da paz na boca é exatamente essa ideia. É de não falar quando não for necessário. Então, se a gente tivesse, olha que maravilha se a gente tivesse um zip. Alguém fez uma malcriação para nós, quando a gente fosse falar, o zip fechava. Pronto. A gente não ficava falando à toa, sem sentido, agredindo, ferindo. Então, esse zip na boca para falar somente aquilo que é necessário é fundamental. Seguindo até a própria natureza, né? Você tem 2 braços, 2 pernas, 2 ouvidos. Graças a Deus só tem uma boca.
Porque você ia brigar, hein? Era boca com boca no mesmo rosto, brigando uma com a outra. Ainda bem que a gente só tem uma. Então a gente precisa abrir, a gente precisa utilizar esta ferramenta de uma maneira racional. É falando quando necessário é falar. E mesmo que seja necessário falar, toma cuidado com o que vai falar. Porque você pode perfeitamente falar sem agredir. Mas só que essa agressão no falar já é meu, é particular meu. Eu já vivo com isso. Então meu zip tem que estar fechado o tempo todo. Daí descobri porque eu falo pouco em casa. Descobri. É por causa disso. Eu preciso calar minha boca. Toda vez que eu falo, sai besteira. Então esse zip tem que existir. Para que a gente tome um pouco mais de cuidado. Não vamos também exagerar, gente. Não, fale. Bater um papo é bom. Bater um papo é bom. Mas cuidado. Cuidado com o papo que está se batendo. Porque o negócio de estar simplesmente batendo um papo não é bem por aí. Porque senão você vai acabar, mas esse assunto para outra história, você vai acabar se envolvendo com aquele ambiente que aquele papo está criando, né? Então, a gente precisa de qualquer maneira tomar cuidado, botar um zip na boca para falar quando for necessário. Nós precisamos de outro. Para abrir um pouco mais, esse eu fiz realmente direcionando a mim. Abrir um pouco mais a nossa boca para sorrir. É tão difícil sorrir, gente. A minha boca para sorrir, eu acho que ela fica fechada quase 24 horas e meia por dia. E a gente precisa botar um zip para sorrir um pouco mais. Para transmitir através do sorriso o bem-estar a alguém que está perto de você. Porque da outra vez que eu estive aqui, eu até falei alguma coisa em relação ao amor em nossas condições evolutivas. Me lembro que eu falei isso. Que a nossa condição evolutiva é tão pequena que o nosso amor, às vezes, pode ser mal entendido pela nossa condição evolutiva e pela condição evolutiva de quem recebe esse amor. Então eu me lembro perfeitamente que eu falei, não, a gente precisa falar um pouco mais que ama. Eu até me dei o exemplo, se minha esposa estivesse aqui, eu ia aproveitar para dizer a ela que eu a amo, porque eu não falo, e ela tem dúvida. Pela minha evolução e pela evolução dela, o amor na nossa evolução, ele é muito complicado ainda. Então se eu não falar, a pessoa não vai saber. Como é que você sabe se eu gosto de você se eu nunca falei? Eu preciso falar. Porque a minha evolução é tal e a tua evolução é tal, você diz, será que esse cara gosta de mim? Ele está com a cara fechada. Não, percebe? É necessário isso. A mesma coisa em relação ao sorriso. Eu preciso fazer feliz as pessoas que estão à minha volta através do sorriso. Então vamos abrir um pouco mais ao sorriso. Não é aquela gargalhada sem sentido, não estou falando disso. Porque basta o indivíduo aí sem crítica alguma, se me der aí 2 garrafas de cachaça, eu vou beber e vou ficar rindo à toa. Mas lógico que eu vou ficar rindo à toa. Não é esse sorriso que eu estou falando. É um sorriso que vem de dentro, mas que chega do lado de fora. É para dizer para alguém, olha, eu estou bem, viu? É por isso que eu estou sorrindo. A gente ainda precisa botar esse zip em nós para que possa sorrir um pouco mais. Eu preciso de mais um zip, mas esse é para botar nas nossas vistas. Ué, zip com vista é para enxergar aquilo que vale a pena ver. Vocês perceberam como hoje a mídia, particularmente, só nos mostra, em a maioria das vezes,
coisas ruins? Você quer ver, tem um noticiário qualquer, num canal qualquer, você quer ver esse noticiário. Antes de chegar nesse noticiário que você quer ver, que vale a pena ver, rapaz, mas você já viu um bocado de coisa que não queria. E assim, está em qualquer lugar. Você está vendo coisas que não quer a toda hora. Então vamos começar a botar um zíper nos nossos olhos. Vamos começar a procurar as coisas melhores da vida. Vamos procurar um outro lado da vida mais bonito. Vamos procurar, mesmo no meio desse caos todo, alguma coisa de bom. Olha aquela passagem do mestre, que ele veio pelo caminho e com os discípulos, e tinha um cachorro em decomposição no meio do caminho, e os discípulos começaram a falar que a prefeitura não limpava, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, todo mundo gritando, criticando. Aí Jesus para em frente àquele animal morto, chama os discípulos, aí o discípulo chega, olha que dentes lindos que ele tinha. Ou seja, no meio daquela podridão dele toda, ele consegue olhar os dentes lindos que o cachorro tinha. É essa vista, é esse zip que a gente tem que botar nas vistas e começar a procurar nas pessoas as coisas boas, sem crítica nenhuma. Eu sei que você tem uma série de defeitos, mas você me parece um cara legal. É isso que eu tenho que ver. Eu não tenho que estar olhando os seus defeitos, porque os seus defeitos pode ter certeza que são bem parecidos ou melhores que os meus. Mas eu preciso começar a descobrir nas pessoas que elas têm coisas melhores. Mas não, a minha vista está tão acostumada a ver o pior, que eu só vejo o pior das pessoas. Eu não consigo ver as coisas melhores nas pessoas. E é isso, é esse zip nas minhas vistas que eu preciso com urgência, para descobrir nas pessoas coisas boas que eu tenho certeza absoluta que todos nós temos. Mas eu não consigo ver. Não consigo ver por quê? Porque os meus olhos estão acostumados a ver aquilo que não precisava ver. E aquilo que precisava ver, eu não vejo. As coisas boas que cada um tem à minha volta, eu não vejo. Eu só vejo as coisas piores. Então esse zip vai cair muito bem. Vou andar depressa que está no meu tempo. Por causa do espaço no vídeo. Uma outra coisa que eu preciso é um relógio. Não é para olhar para dizer que já está na hora de acabar, não. Não. É só para me dizer que a qualquer momento é momento de mudança. Eu não preciso esperar amanhã, depois. Não. A qualquer momento que você esteja, é hora de mudar. Você pode mudar a qualquer hora que você queira. Basta que queira. O rebobinador de filme, eu preciso para quê? Para poder aprender a rebobinar os momentos felizes da minha vida. Por que a gente só lembra das coisas ruins, hein? Já pararam para pensar nisso? Que a maioria das vezes a gente está sempre pensando no pior que aconteceu? Não, vamos rebobinar o lado bom da vida. Porque tenho certeza absoluta que tem muita coisa boa para me ver. E eu, na realidade, pego minha bobina de filme e só vejo as coisas ruins. As coisas boas, eu não vejo. Então eu preciso aprender a rebobinar para ver essas coisas melhor. Eu falei que eu precisava também de um sapato. E eu preciso desse sapato para andar com firmeza, com segurança, com ética. Ser ético no meu caminhar. Ser ético no meu agir. As minhas caminhadas são muito tortuosas. Então eu preciso de um sapato que me seja capaz de que eu pise com firmeza naquilo que eu acho certo, naquilo que eu acho ético, porque hoje nós estamos um tanto... Bom, meus irmãos, tivemos um pequeno problema tecnológico, né? O nosso irmão estava finalizando, precisa de um espelho. E para que o espelho? Né? O espelho para nós nos olharmos no espelho e vermos a grandeza da criação de Deus. O corpo humano é a máquina mais perfeita que existe. Então, o nosso agradecimento ao nosso querido irmão Jonatas por estar aqui conosco,
por estar participando do nosso estudo. Vamos levar para a nossa vida o ensinamento dessa noite. E agora, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, nosso Pai, mais uma vez, por esse momento de estudo, de aprendizado, por esse dia. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por estar conosco nessa casa novamente. Obrigado, Germano, pela dedicação de tantos anos. E obrigado a toda essa legião de trabalhadores invisíveis que tanto se dedicam a todos nós, encarnados e desencarnados. E assim, Pai, com o nosso agradecimento, com a nossa eterna gratidão, pedimos a permissão para dar por encerrada a reunião dessa noite. Graças a Deus e em nome de Deus, nosso Pai, está encerrada a nossa reunião. Graças a Deus.